e mãe, repercutem no âmago dos filhos, sopram-lhes temores aos ouvidos, criam para eles um clima de incertezas e insegurança, paralisam esperanças. Eles precisam de ambos para levar a bom termo o projeto de vida que lhes cabe implementar. Alguns deles vêm para a aventura da vida terrena com o propósito de cimentar a união, reparando fraturas remanescentes de passadas disputas. A tarefa da conciliação constitui elevada prioridade para todos e, por isso, não há esforço ou sacrifício, tolerância ou compreensão que sejam demais. Se o preço parece excessivamente alto é porque a dívida é, igualmente, vultosa. Se, porém, a despeito de tudo que for dito, planejado e considerado, a ruptura ocorre mesmo, pelo menos que se faça tudo civilizadamente, sem rancores ou agressões, com o mínimo possível de dor para todos, mas, principalmente, para os filhos. Estou dramático? Talvez. Apocalíptico? Não. É o que vemos nos painéis que a vida em sociedade vem exibindo nestes tempos difíceis. Se, por acaso, você me perguntar que tenho eu a ver com isso, um septuagenário já no poente de existência, poderei dizer das minhas razões. Há uns poucos anos, numa das viagens aos Estados Unidos, fui convidado para fazer uma palestra a um grupo de pessoas interessadas nos enigmas e perplexidades da vida. Não que eu tenha soluções prontas e acabadas para as mazelas humanas, mas porque venho insistindo teimosamente, obstinadamente, em que está fazendo uma falta terrível à sociedade em que vivemos a visão da realidade espiritual. Em vez de nos vermos como espíritos temporariamente acoplados a um corpo físico, assumimos a identidade desse corpo, confundimos-lo com a nossa própria individualidade e estamos levando o espírito a reboque, como um traste inútil e que, além de tudo, estaria atrapalhando a plena realização da insensatez que parece instalada na memória coletiva. Mas e daí? Por que a preocupação, se já está chegando a hora de você ir embora, para essa dimensão cósmica da qual você tanto fala? Insistirá você. É simples, meu caro, minha querida. Esta não será, certamente, minha derradeira passagem pela matéria bruta. Terei que voltar para aqui de outras vezes, como também você. Ao retornar, em novo corpo físico, para mais uma existência, não me importa qual será minha raça, cor, nacionalidade ou condição social. O que desejo, pretendo e peço a Deus é que tenha mãe e pai que se amem e que me amem. E que me proporcionem o apoio e o carinho de que vou necessitar até que possa recomeçar a exploração do mundo com meus próprios recursos. Foi o que disse aos americanos. Não desejo, se isto for possível, ficar chorando em alguma esquina do mundo futuro, porque minha mãe não pode ficar junto de mim e de meu pai. Vou precisar deles, minuto por minuto, do amor que desejo que tenham por mim, tanto quanto do amor que tenham um pelo outro, por Deus e pela vida. Quero que me falem de Deus, me ensinem de novo a falar com Ele, a vê-lo através das minhas lágrimas e a senti-lo em mim, nos momentos de harmonização cósmica. Como iria cumprir um programa desses numa sociedade que se esqueceu dele, tanto quanto de si mesma, porque só cuida do momento que passe e do próximo prazer? 22. Não é preciso torcer o pepino. Meu livro A Memória e o Tempo começa com a narrativa de uma regressão de memória durante a qual a sensitiva descreve o procedimento adotado nos primeiros estágios da iniciação, no Antigo Egito. Os testes, que ela não apenas descreve, mas dos quais revela alguns segredos, serviam para proceder-se a uma avaliação preliminar do candidato. Se ele fosse aprovado, mesmo assim ficaria, por prazo indeterminado, sob observação atenta e competente, ainda que não ostensiva. Já ficará demonstrado que reunia algumas condições para o ensinamento superior, mas não bastavam as aptidões reveladas nas provas. Muito mais do que aquilo era exigido para que ele fosse admitido ao intenso aprendizado, que implicava severo regime disciplinar. Vencida esta fase, ele era levado a uma câmara secreta, onde era submetido à regressão de memória. Habilmente orientado e interrogado, ele mergulhava fundo nos arquivos de sua memória integral,
a fim de reunir os dados pessoais necessários ao seu programa de trabalho para a vida que tinha pela frente na Terra. Seus mestres e orientadores ficavam, dessa maneira, informados de traços predominantes de seu caráter, de faculdades desenvolvidas em existências anteriores, experiências que trazia do passado, tendências a corrigir, conhecimentos e recursos a expandir, tarefas a realizar, preferências por esta ou aquela atividade, compromissos assumidos no mundo espiritual, envolvimento pessoal com personalidades vivas, na carne, ou ainda na condição de espírito, e inúmeros outros aspectos semelhantes. De posse de todos esses elementos, tornava-se relativamente fácil compor um quadro nítido da pessoa e do programa de trabalho que melhor lhe sentava, dentro de seus compromissos e objetivos pessoais e coletivos. Nós, porém, pessoas comuns, vivendo uma época de tumulto ideológico, em que os grandes valores da vida são questionados e o conhecimento de aspectos transcendentais perderam-se ou foram aviltados, como devemos proceder para melhor encaminhamento de filhos, netos, parentes e amigos? A verdade é que não dispomos de condições para fazê-lo tal como no Egito. E ainda que dispuséssemos, a gente fazendo regressão de memória tantos cruzeiros ou dólares por vida, muitas regressões seriam realizadas em pessoas totalmente despreparadas, por outras igualmente sem preparo suficiente, e sem qualquer finalidade, senão a mera curiosidade, esta, sim, gratuita, apenas interessada em saber quem fomos no passado. Como o leitor percebeu, a regressão no Egito somente era feita em pessoas que, comprovadamente, haviam demonstrado, nos testes de avaliação, condições suficientes e necessárias ao procedimento. Além do mais, a regressão tinha uma finalidade nobre e específica, qual seja de levantar uma espécie de mapa psicológico, intelectual e ético da pessoa, a fim de ajudá-la a desenvolver, na vida terrena, atividades para as quais havia sido programada no mundo espiritual. E mais, em pessoas que houvessem demonstrado estar em condições de tornar conhecimento de eventos documentados na sua memória sem se perturbarem com as lembranças suscitadas. Nada disso temos condições de fazer hoje, porque, embora recuperada a técnica da regressão em si, que não oferece dificuldade insuperável, não temos à nossa disposição aqueles seres excepcionais, mestres de profunda sabedoria, que manipulavam com notável competência e respeito os secretos arquivos da mente humana. Por outro lado, o leitor pode estar pensando que, uma vez que nossos filhos renascem, via de regra, com tão rico acervo de experiências e conhecimentos, nada que possamos ou precisemos fazer para ajudá-los. Nada disso. Podemos, sim, e como? E devemos fazê-lo, como vimos há pouco, páginas atrás. Pelo fato de renascer em sua família um espírito como Beethoven, Einstein ou Da Vinci, você iria cruzar os braços desalentado ou indiferente? A verdade é bem outra. Em primeiro lugar, porque passamos todos, em maior ou menor extensão, por um período de recapitulação e reaprendizado, adaptação e preparo. E Einstein renascido será novamente um bebê chorão, no qual a mamãe vai precisar trocar-lhe as fraldinhas, dar-lhe de mamar, ensinar-lhe os primeiros passos, repreendê-lo por uma outra mãe e até, quem sabe, administrar-lhe oportunas palmadas, na região própria, na hipótese de uma rebeldia maior. É até possível que ele seja sujeito a pesadelos, por ter concorrido de maneira tão decisiva para que fossem produzidas as primeiras bombas nucleares. Às vezes nasce, também, um Mozart, extremamente precoce, que mesmo aos 4 ou 5 anos de idade na carne consegue superar inibições e bloqueios físicos para expressar as maravilhosas concepções que traz no fundo do ser. Aliás, poucos fenômenos constituem evidência tão veemente da reencarnação como a precocidade dos gênios, que já vêm sabendo tudo o que precisam saber. São pessoas que, obviamente, trazem longa e consolidada experiência na atividade que começam a desenvolver, seja no campo das artes, das ciências, ou em qualquer outro. Alguém precisou ensinar estratégia militar a Napoleão? Pois ele não sabia disso desde que fora Alexandre ou Júlio César,
Pelo menos. Quem precisaria ensinar física a Einstein, que como Demócrito, na Grécia, já falava do átomo? Quem iria ensinar política a Rui Barbosa, que vinha de uma existência fecunda e recente, como José Bonifácio de Andrade Silva? Seja qual for, porém, a grandeza e a experiência ou maturidade do espírito que vem renascer junto de nós, precisará sempre de apoio no período em que está promovendo os necessários ajustes no novo corpo que recebeu dos pais para viver na Terra. O ser humano tem uma longa infância, a maior de todos os animais. Um cachorro, com 3 anos, é adulto, tanto quanto um boi ou um cavalo. Os pássaros precisam apenas de umas poucas semanas, os insetos, de horas, ou, no máximo, de poucos dias. O ser humano com 7 anos ainda é um infante indefeso que não tem nem como alimentar-se adequadamente se for abandonado aos seus próprios recursos. Com a crescente exigência de formação cultural para enfrentar os desafios da competição numa sociedade em crescente grau de sofisticação, ele, ou ela, somente estará pronto para o trabalho, em pé de igualdade com seus semelhantes, ao se aproximar dos 30 anos, ou além. Enquanto isso ocorre, há toda uma estrutura de apoio, uma logística de desenvolvimento físico, moral, psicológico, cultural e social. A criança, mesmo genial, precisa ser orientada, encaminhada e corrigida em suas tendências de agressividade, por exemplo, ou de desleixo, preguiça e indiferença, tanto quanto estimulada a desenvolver faculdades incipientes que não exigem grande esforço de observação para serem identificadas. Os pais precisam estar atentos, observando com serenidade e, tanto quanto possível, sem que a criança se sinta estudada, pesquisada e vigiada como um bacilo ou cobaia de laboratório. O instrumento preferencial para essa busca é a conversa, a comunicação. Por isso recomendamos, logo de início, conversar com os bebês, mesmo na fase em que não têm condições para nos responderem da maneira que gostaríamos, ou seja, também conversando conosco. Pelo menos estarão sabendo o que pensamos a respeito deles e do mundo que nos cerca. Mais do que isso, porém, estaremos abrindo canais de comunicação com eles, tendo acesso ao pequeno cosmos individual que cada um de nós traz consigo. A criança não é dotada de toda essa plasticidade que se proclama por aí, barro macio do qual podemos fazer aquilo que desejarmos. Há quem costume dizer que é de pequeno que se torce o pepino. Mas não é bem assim que funcionam as coisas. Isso não quer dizer, contudo, que a criança deva ser abandonada às suas inclinações, quaisquer que sejam, ou, ao reverso, oprimidas ao ponto de ficarem sem espaço para a movimentação de sua personalidade. É claro que espíritos rebeldes, agressivos, dados à violência ou à crueldade, precisam ser reorientados através de um regime disciplinar sem exageradas severidades, mas firme. Fazer-lhes todas as vontades, realizar-lhes todos os caprichos e fantasias, achar uma gracinha a todas as suas demonstrações de falta de civilidade corresponde a um processo de deseducação que irá contribuir para que se consolidem tendências negativas já em si mesmas de difícil erradicação. Se me permite o leitor, poderemos ilustrar os aspectos teóricos desse jogo de interesses e tendências com uma historinha que você, se assim o entender, poderá tomar como fictícia. Tanto me impressionou esse episódio que escrevi sobre o tema um artigo, em inglês, publicado nos Estados Unidos, creio que em 1965, e o reescrevi, muitos anos depois, desta vez em português, para publicação no Brasil. Convencido de que o compositor Felix Mendelssohn Bartholdy fora a reencarnação de Wilhelm Friedemann Bach, um dos filhos do grande Johann Sebastian, estabeleci um paralelo entre as duas vidas, que ocorreram na Alemanha, com um intervalo de 25 anos entre elas. Ou seja, Friedemann morreu em 1788, aos 74 anos de idade, enorme talento esbanjado numa existência de indisciplina e desajustes, enquanto Mendelssohn nasceria em 1809, para morrer em 1847, com apenas 38 anos de idade. O desenvolvimento dessa vida, como Mendelssohn, relativamente curta,
parece indicar que sua tarefa específica consistiu mesmo em recriar condições para que a magnífica música de Johann Sebastian Bach fosse posta no lugar de honra e destaque que lhe era devido. E que Wilhelm Friedemann tratara com lamentável descaso a obra de seu genial pai, e muito contribuiu para que ela fosse logo esquecida, mesmo porque originais de importantes partituras se perderam por sua culpa, algumas para sempre. Um espírito assim, tão generosamente bem dotado, porém bastante irresponsável e indolente, desordenado e rebelde, certamente precisa de pais amorosos, compreensivos e dedicados, mas que sejam, também, severos disciplinadores. Foi o que aconteceu a Félix, que renasceu em família rica, harmoniosa, inteligente e culta. Tanto seu pai Abraham como sua mãe Léa Salomão demonstraram raro equilíbrio emocional entre a severidade disciplinar para com os filhos e um excelente relacionamento de compreensão e amor. Submetidos a esse regime disciplinar, contando com o apoio financeiro e amoroso dos seus, Félix pôde desenvolver seu vasto talento, com uma precocidade segura de quem já viera sabendo de tudo aquilo. Tenho minhas dúvidas de que ele houvesse conseguido realizar tanto, em apenas 38 anos de existência física, não fosse aquele maravilhoso grupo de amigos espirituais entre os quais renasceu. Um firme regime de disciplina, portanto, é perfeitamente compatível com um relacionamento amadurecido, afetuoso e criativo. Às vezes até parece que o grande Bach, do mundo espiritual, ajudava a supervisionar seu trabalho e até escrevia música pelas mãos de Félix, como se pode inferir ao ouvir a belíssima introdução da Terceira Sinfonia, denominada escocesa, uma homenagem a Marie Stuart. Posso acrescentar uma nota, na qual também não exijo que o leitor acredite. Encontrei Wilhelm Félix reencarnado novamente, desta vez no Brasil. O imenso talento e a apurada sensibilidade continuam lá, no seu espírito, mas como não conseguiu dominar de todo as tendências dispersivas do passado, não se realizou, desta vez, como seria de esperar-se de seu magnífico potencial. Recaiu na antiga fase de indisciplina mental e segue pela vida a esbanjar talento, indiferentemente, tanto quanto nos tempos em que era Friedemann. É lenta, sem dúvida, nossa caminhada evolutiva, e embora o espírito não regrida, como nos ensinam os que sabem de tais coisas, podemos ter recaídas, quando as conquistas espirituais ainda não estão bem consolidadas. Com o que voltamos a cometer o mesmo tipo de equívoco, do qual já de há muito poderíamos estar livres se exercêssemos um pouco mais de autodisciplina. Não digo, pois, que há de pequeno que se torce o pepino, nem que pau que nasce torto nunca endireita. Nada disso. Não é preciso torcer o pepino, basta regá-lo com o orvalho de nosso afeto, evitando que predadores ou pragas o ataquem. Não há, porém, a menor dúvida de que, se temos em relação aos filhos uma grave responsabilidade, cabe-nos uma cota correspondente de autoridade. Essa autoridade deve e precisa ser exercida, com amor mas, também, com firmeza, sem berros e pancadarias, mas sem tibiezas. Há o momento do não, tanto quanto do sim. Como vimos, há uma sólida razão para que o espírito recém-encarnado viva um período em que se torna mais acessível a influência e ao aconselhamento orientador. Tenho visto pais arrependidos de haverem sido excessivamente tolerantes com o que encaravam como meras travessuras de seus filhos, mas nunca os ouvi lamentarem-se por terem sido severos, a não ser que hajam cometido algum excesso. Estranho como pareça, é comum ouvirmos filhos adultos manifestarem seu reconhecimento pelo regime disciplinar a que foram submetidos na infância. E não raro ouvimos-los lamentarem a fraqueza dos pais ante suas turbulências ou o desinteresse deles em dar combate às tendências negativas de caráter dos filhos. Não é fazendo todas as suas vontades que estaremos demonstrando nosso amor por nossos filhos. Pode haver perfeito equilíbrio entre respeito e descontração, entre liberdade e disciplina, entre amor e autoridade. Estaremos, assim, ajudando-os a desenvolverem suas potencialidades, de vez que para isso foram eles programados pela Mãe Natureza. Quanto ao pau torto, também precisa de apoio e compreensão. Um dia ele perceberá, pela sombra que projeta no chão,
que é feio ser torto. Por isso, da próxima vez que ele reencarnar-se através de uma de suas sementes ou mudas, ele próprio vai cuidar de crescer reto e elegante, na direção do céu azul, como toda árvore que se preza. Deus nos deseja purificados e redimidos, mas não nos atropela, nem exerce sobre nós qualquer pressão insuportável ou deformadora. Prefere que cresçamos, física e espiritualmente, segundo o nosso próprio ritmo pessoal, dentro de um esquema em que o máximo possível de espaço nos é concedido para fazê-lo. Certamente, a disciplina é ingrediente indispensável e receita de viver. Ainda há pouco me dizia um espírito muito amado que se Deus exagerasse sua complacência conosco, não teríamos oportunidade de evoluir. Em suma, não se torce o pepino, ele deve ser cultivado. E por falar em Deus, a que tipo de religião ou crença devem nossos filhos ser encaminhados? Ou será que é melhor levá-los logo à descrença, para que eles próprios decidam o que fazer? É o que vamos considerar a seguir. 23. Presença de Deus. O leitor ateu ou descrente, devo imaginá-lo de muitos matizes ideológicos, há de estar perguntando a si mesmo, mas que tem Deus a ver com tudo isso? Se perguntou, deixe-me responder com outra pergunta. Assim, o que não tem Deus a ver com isso e com tudo mais no universo? Quanto aos demais, crentes e praticantes de muitas religiões ou seitas, também podem pensar que isso é problema pessoal, que cabe a cada um de nós resolver. Em princípio, estaríamos de acordo. Práticas religiosas ou atitudes agnósticas são posturas estritamente pessoais e representam opções, igualmente pessoais, que devem ser respeitadas. O que não impede que possamos conversar, de modo educado e civilizado, acerca dos vários aspectos envolvidos. Devo, portanto, dizer, como que para tranquilizar o leitor, que não é minha intenção fazer pregação ou tentar induzir esta ou aquela seita. Isso tudo faz parte de um contexto bastante complexo, como resultante de não poucos fatores mais ou menos imponderáveis. Em minha opinião, é mais importante um legítimo sentimento de religiosidade do que a adoção ou filiação formal a esta ou aquela instituição religiosa. Creio, e espero, que, a esta altura, estejamos todos convictos de que as crianças são seres preexistentes e que trazem na bagagem espiritual ampla experiência religiosa, entre outros tipos de vivência. Sabe-se que, em tempos mais remotos, astros, fenômenos naturais, bichos, totens e até seres humanos constituíram objeto de adoração e divinização. Gregos e romanos tinham deuses para tudo, mas seria tolice pensar que eram ignorantes. A mitologia, ao contrário, é uma forma muitíssimo inteligente de montar um sistema religioso que nos mostre, sob forma alegórica e de fácil assimilação, as complexas relações entre as diversas forças da natureza, ou, para dizer a mesma coisa com outras palavras, como se manifesta, no mundo em que vivemos, a vontade de um Deus único. A verdade é que não são muito satisfatórios os critérios usuais quanto à escolha da religião que nossos filhos poderão, eventualmente, adotar, ou não. Ou costumamos deixar que as coisas simplesmente aconteçam, ou forçamos as crianças a adotarem nossa religião, ou seja, a dos pais ou responsáveis. Por isso encontramos tantas pessoas desorientadas em questões de vivência religiosa. E não são poucos os conflitos suscitados por divergências e desentendimentos nesse campo, usualmente tão sensível. Para muitos, a religião é apenas um hábito, uma obrigação social, um aspecto secundário da vida, ou, como tantos dizem, um freio. Seremos automóveis ou, pior ainda, animais de tração ou montaria que necessitem de freios. Em famílias mais ou menos acomodadas a esta ou aquela religião, os filhos são encaminhados para as instituições frequentadas pelos pais, o que é compreensível, e lá ficam para o resto de suas vidas, sem mesmo cogitar de saber se é aquilo mesmo que desejam, o que é questionável. Costumo dizer que são católicos, protestantes ou ateus genéticos, como se houvessem herdado dos pais um determinado gene específico embutido na cadeia do DNA, como, aliás, pensa muita gente.
É certo que uma educação religiosa deve ser ministrada às crianças, da mesma forma e intensidade com a qual outras disciplinas lhes são ministradas. As instituições espíritas, por exemplo, prestam relevante serviço através das escolas de evangelho para a infância. Creio mesmo que o ideal seria interessar a criança, em fase mais amadurecida, aí pela adolescência, por estudos de religião comparada, ainda que os pais sejam irreligiosos ou até refratários a qualquer filosofia religiosa. Não que isso seja essencial à escolha de uma religião adequada para cada um de nós, mas porque nos proporcionaria tal exame uma visão mais ampla de aspectos vitais ao entendimento da vida. Trazemos em nossa bagagem cultural matrizes ideológicas consolidadas ou ainda imprecisamente definidas. As experiências passadas não são decisivas na escolha de uma postura religiosa ou agnóstica em cada vida que se inicia na Terra. Não poucas vezes, a escolha é decidida previamente, ou seja, antes de nascer, quando a pessoa resolve se dirigir ou é encaminhada, por motivações que lhe são respeitáveis, a uma família católica, protestante, judia ou muçulmana, por exemplo. E nem sempre é para adotar, automaticamente e sem restrições ou dificuldades, a religião de seus pais e irmãos, e, sim, para tentar influenciá-los para que considerem outras opções. Daí encontrarmos, às vezes, crianças que, desde que conseguem expressar um pouco do que lhes vai na mente, começam a mostrar sinais de rejeição à religião de seus pais, irmãos, amigos e parentes, o que costuma resultar em penosos conflitos, se não prevalecer o bom senso da tolerância. Na verdade, ao contrário de unir as pessoas, mesmo porque a maioria dos cultos expressam de maneira diversa as mesmas crenças básicas, as religiões costumam, paradoxalmente, suscitar incrível volume de intolerâncias, de ódios e rancores de difícil conciliação. Os religiosos mais intransigentes tendem a considerar suas respectivas seitas não apenas como a melhor, mas a única, fora da qual não há salvação possível para os infiéis de todos os matizes. O pior é que nem todos, e nem sempre, se limitam a lamentar os que não pensam exatamente como eles, mas tudo fazem para convencer os outros da sua verdade pessoal ou, pior ainda, querem obrigar todos a adotarem sua fórmula de crer ou de não crer. Não há como disfarçar, a descrença é também uma forma de culto, com rituais, intolerância e fanatismo, semelhantes aos encontradiços nas diversas instituições religiosas. Nutro a esperança de que os conceitos que vimos debatendo neste livro possam contribuir para uma visão mais aberta, ampla e inteligente do problema religioso. Afinal de contas, não estamos vindo todos, sem uma única exceção, de um desconhecido número de existências, nas quais adotamos tantas e tão diversas maneiras de considerar os aspectos religiosos. Quem diria que já adoramos o sol, a lua, ídolos, pedras, animais, objetos, árvores e tantos deuses e deusas. Tudo isso é experiência, é aprendizado, e disso resulta um seguro e incessante processo de abordagem da verdade, por sucessivas aproximações. O trato com os espíritos, ao longo de muitos anos, em nossos trabalhos de intercâmbio com eles, proporcionou-nos uma visão, diríamos, privilegiada, do delicado problema religioso. O que observamos junto deles é a multiplicidade de experiências religiosas e as mudanças que se vão operando em cada um, no correr dos tempos. À medida que trocamos de corpos físicos e de contextos sociais, históricos, geográficos e culturais, vamos também substituindo, por outras mais racionais, nossas crenças. Infelizmente, muitas vezes, mudamos apenas as aparências externas, as vestes sacerdotais, os cultos, ritos e posturas, deuses e dogmas, fórmulas e estruturas hierárquicas, mas continuamos fanáticos, dogmáticos, intolerantes, exclusivistas e ambiciosos, interessados em seitas religiosas apenas na medida em que podem servir de plataforma de lançamento para ambições pessoais e exercício do poder. Temos dialogado com espíritos que foram tão fanáticos e intolerantes ao combaterem e ajudarem a condenar o Cristo, porque pertenciam às hierarquias sacerdotais da época,
como fanáticos e intolerantes seriam, séculos depois, agora nominalmente cristãos, ao perseguirem e condenarem os que não queriam ser cristãos ou, pelo menos, não conseguiam aceitar a forma de cristianismo que lhes estava sendo oferecida. Tivemos depoimentos de outros que, de tal maneira se comprometeram perante a lei divina, no exercício do poder religioso, e que estrutura de pensamento proporciona mais imperiosa forma de poder do que a religiosa, que passaram a combater toda e qualquer ideia, instituição ou conceito de natureza religiosa. Sejamos, portanto, realistas. As crianças são pessoas que trazem consigo denso conteúdo de experiência religiosa do passado. Dificilmente teria sido possível viver tantas vidas sem um envolvimento maior ou menor, aqui ou ali, no tempo e no espaço, com as inúmeras seitas que o mundo tem conhecido. Muitas, se não a maioria de tais vivências, foram desastrosas, deixaram sequelas de difícil erradicação e indeléveis marcas na mente e no coração de muita gente. E não foram somente os que praticaram erradamente as religiões ou as usaram como instrumento de opressão, mas também os que sofreram em consequência de tais erros e penaram sob o peso de insuportáveis opressões. Isso acontece porque a lei costuma determinar a reversão das posições e o fanático de hoje será, fatalmente, a futura vítima do fanatismo alheio. Ante esse quadro um tanto aflitivo, parece realista esperar crianças perfeitamente ajustadas aos conceitos de religiosidade dispostas a optar, desta vez, por uma expressão religiosa equilibrada, serena, convicta e de elevada condição ética. Foram muitos e severos os desequilíbrios, os desacertos, os equívocos e até mesmo os crimes cometidos em nome de Deus, e desastrosamente justificados como expressões mesmas do próprio amor a Deus ou ao Cristo, ou aos códigos tidos por sagrados, únicos e irretocáveis. Nesse aspecto mais sensível para muitos, em meu propósito não ilustrar o relato com casos alheios. Resta-me a alternativa de um depoimento pessoal. Deve-se lembrar o leitor de que, páginas atrás, disse-lhe eu que me foi concedida a oportunidade de conhecer larga faixa de minhas vivências anteriores. É verdade isso e sou muito grato aos orientadores e instrutores espirituais que contribuíram para que tais coisas me fossem ensinadas. Com elas eu consegui armar o painel panorâmico que hoje me proporciona uma visão de fantástica beleza e harmonia que, decisivamente, contribuiu para a elaboração de uma filosofia de vida fundamentalmente religiosa, não como atitude para ser assumida 1 ou 2 horas por semana, mas como postura permanente. Não é a religião um aspecto da vida, mas a vida em si a religião, no sentido de que tudo está em Deus, tudo se move nele, tudo se regula pelas leis naturais que a inteligência suprema criou, tudo converge para ele e dele reflui. Sei, pois, de existências vividas em templos egípcios, em épocas mitológicas, como na Grécia, em estruturas hebraicas de pensamento, tanto quanto não poucos séculos de militância ativa na Igreja Católica e, em seguida, na derivação reformista do século XV e, que lições posso tirar de tudo isso senão a de que muita coisa somou e outras tantas subtraíram-se na manipulação dessa espantosa massa de experiência religiosa. Foi o que tornou possível destilar-se, a chame de não poucos sofrimentos, equívocos, desenganos e erros mais graves, conceitos purificados que hoje me sustentam acima da mera crença, para assumir a estatura e a solidez de uma convicção. Somos espíritos imortais, indestrutíveis, perfectíveis, e para isso é que vamos e voltamos, entre um mundo e outro, ou seja, entre as duas faces, os dois aspectos do mesmo mundo. Um deles, de maior densidade material, exploramos com os sentidos limitadores que a carne nos proporciona. No outro, mais diáfano, exploramos diferentes formas de vida não menos real do que esta, para a qual dispomos de outras sensibilidades, refinadas, sutis, abrangentes e superiores. Ao iniciar-se esta vida, vi-me naturalmente encaminhando para o catolicismo, a religião de minha mãe. Foi ela quem me ensinou a orar, essa magnífica e insubstituível maneira de conversar com Deus. Era quem me falava de Deus, do Cristo e do Evangelho. Era quem me pregava,
na singela e veemente expressão do exemplo, tanto quanto da palavra, uma ética limpa e de fácil entendimento. Como viria a observar mais tarde, ou como já observara antes, não sei, a verdade é simples, discreta, silenciosa, transparente, tão singela que muitas pessoas nem se dignam olhar para ela. Julgam-na uma inexpressiva e anônima figura, perdida na multidão do erro que grita, que usa roupas berrantes e se mostra aos passantes e até os segue, a puxar-lhes pelas vestes. Era simples e prática a decisão de minha mãe a nosso respeito, ou seja, quanto aos 10 espíritos que acolheu generosamente para gerar-lhes os corpos e guiar-lhes os primeiros passos na nova vida. Manteve-se católica até o fim, praticando, de modo assíduo e convicto, a religião de sua escolha, mas sem fantasias ou beatismos. Primeiro a obrigação, ensinava ela, depois a devoção. Enquanto estivéssemos sob sua responsabilidade, ficaríamos sob a tutela da Igreja Católica. Daí em diante, a opção seria nossa, tanto quanto a correspondente responsabilidade. Lembro-me que, ainda na dependência de seus devotados cuidados e canseiras, comecei a sentir o desencanto pela religião de sua preferência. Não me atraíam os rituais, os sacramentos e obrigações paralelas, mas, principalmente, as estruturas de pensamento que me eram oferecidas. Eu começava a questioná-las e nem sempre as respostas e esclarecimentos eram satisfatórios. Estou certo de que ela percebia tais vacilações e inquietações, como também é certo que me solicitava docemente a insistir na prática religiosa na qual via tantas consolações para suas dificuldades, lembrando-me a missa, ou as obrigações sacramentais de praxe, nas épocas devidas, para que não pusesse em perigo minha alma, pela qual, certamente, ela se interessava, e muito. Nunca, porém, forçou nada e nada impôs, a nenhum de nós. Era de supor-se que teria preferido todos abrigados devotadamente sob as asas da sua amada Igreja, mas não desejou tomar por nós decisões que entendia pertencerem a cada um, a não ser no período da infância, quando não tínhamos condição para considerar os fatos, analisá-los e decidir o rumo a seguir. Sou grato a ela por tudo isso, o bom senso, o equilíbrio, a inteligente maneira de agir. Mais do que grato, considero-me privilegiado por ter tido a oportunidade de conviver com um espírito generoso e pacífico, embora decidido e firme, que nos impregnou com seu verdadeiro senso de religiosidade. Lembro-me de como isso foi importante para que eu pudesse atravessar, sem maiores conflitos íntimos, o período em que, sem conseguir aceitar mais as estruturas doutrinárias da sua religião, não tinha, ainda devidamente conscientizadas, as que eu certamente trouxera comigo, nas profundezas da memória, como programa de ação para esta existência. Foi uma época de incertezas, é verdade, de dúvidas e inquietações, de desalento e desencanto também. Se não era aquela maneira de expressar-me como ser humano perante Deus e o universo em que eu vivia, qual seria então? 2 importantes pontos de apoio se salvaram em mim e sobreviveram a esse período de reformulação: a existência de Deus, que me parecia mais do que óbvia, indispensável a um universo claramente orgânico e harmonioso, e a grande admiração e respeito carinho mesmo, pela majestosa figura de Jesus e sua filosofia básica, tal como eu podia vê-las nos textos evangélicos. Essa fase ficou, de certa forma, documentada, de vez que, com o primeiro salário ganho um emprego melhor, recém-obtido, comprei, em 31 de julho de 1939, um exemplar da Bíblia. Tinha 19 anos de idade. Minha mãe, sempre atenta, advertiu que se tratava de uma Bíblia protestante, certamente porque não encontrava nela o esperado e tranquilizador nem obstate o respectivo imprimatur da autoridade eclesiástica competente. Procurei tranquilizá-la, chamando sua atenção para a tradução, de responsabilidade do padre Antônio Pereira de Figueiredo, mas ela percebia determinadas notinhas de rodapé, de aparência um tanto suspeitas para seu gosto. De forma alguma, contudo, interditou o livro às minhas pesquisas. Creio que confiava em mim, e, talvez, na tradução do padre.
Ademais, havia a nota seguinte. Da edição aprovada, em 1842, pela Rainha da Maria 2 graus Celsius com consulta do Patriarca eleito de Lisboa. No fundo, porém, ela sabia que isso não queria dizer muita coisa, pois o texto que eu tinha provinha da edição aprovada pelo arcebispo, o que não queria dizer que era a edição aprovada, mesmo com os 2 páginas. Seja como for, essa é a Bíblia que me tem servido, entre várias outras mais recentes, há mais de meio século. Desde logo passei a encontrar ali ressonâncias harmônicas com meu culto de apazão íntimo. Penso hoje que, talvez, naqueles momentos em que eu estudava os textos com a firme deliberação de penetrar-lhes o sentido, desmaterializavam-se as barreiras do tempo e ouvi o Cristo ensinando as belezas de sua inesgotável sabedoria. Tantas vidas levar ouvindo e repetindo aqueles conceitos que já os trazia escrito no coração e na memória integral. Era como se reencontrasse velhos amigos e redescobrisse caminhos que trilhara em outros tempos, não sei onde, nem como. Em suma, o Cristo chegara, de novo, às profundezas do meu ser, ou será que nunca houvera estado ausente e eu apenas não me dera conta de sua presença? Muitos anos depois, uma pessoa mergulhada em suas memórias do passado me diria que conceitos que eu costumava rejeitar, no contexto das tradicionais seitas cristãs, eram os que não conferiam com aquilo que meu espírito sabia, de alguma forma ainda obscura para mim, não serem expressão fiel do pensamento de Jesus. Não tenho pretensão de achar que minha experiência pessoal sirva de modelo a ser adotado por todos ou pelo menos por alguns. Nem me coloco, eu próprio, como um ser redimido, dotado de luminosas virtudes e inatingíveis perfeições. Estou bem consciente de minhas limitações e do muito que me falta percorrer até chegar a um estágio de razoável serenidade. Além disso, embora os mecanismos psicológicos sejam idênticos ou muito semelhantes em todos, cada um de nós tem sua peculiar maneira de agir e reagir aos estímulos que a cada momento nos chegam. Essa complexa dinâmica é resultante de todo um conjunto de experiências e vivências que por sua vez determinam certo grau de maturidade ou imaturidade de cada um de nós. Somos seres singulares, únicos, universos miniaturizados, partículas de consciência, meros pigmentos coloridos que, juntos, aos milhares, aos milhões, emprestamos cor à comunidade em que vivemos, às épocas, aos contextos históricos, geográficos e sociais em que nos inserimos, de tempos em tempos, vida após vida. Acabamos encontrando o caminho, pois não há outro senão aquele que leva a Deus. Se muitos são os que resolvem passar pelos atoleiros, pelos desertos e espinheiros, que fazer? Não é direito de cada um, e responsabilidade, o livre decidir pelas opções que se vão apresentando. Afinal de contas, Deus não tem pressa, porque está além e acima do tempo e do espaço, mas é muito pouco inteligente e dói muito, e demora demais chegar, quando nos obstinamos, infantilmente, em fazer a caminhada sem Ele, como se isso fosse possível. Um dia fazemos uma parada para pensar e nos dizemos: meu Deus! Quanto tempo perdido! Quanto sofrimento inútil! É aí que começa a subida para a luz. Ela será tanto mais rápida e fácil, mesmo em sua lentidão e dificuldade, quando mãos generosas se estenderem para nos ajudar, acendendo fachos pelos caminhos, sustentando-nos no momento do tropeço, ou fazendo junto ao nosso ouvido a concha amiga para que seja sussurrada uma palavra de encorajamento, de amor fraterno e de solidariedade. O que importa é isso, não esta ou aquela religião específica. O que importa é a presença de Deus em nós, claro, mas não apenas isso e sim a nossa consciência de tal presença. E isso começamos a perceber, primeiro, no coração de mães generosas, antes de notar que também em nós ele está. Se lá não conseguimos vê-lo, qualquer que seja a razão, podemos estar certos de que ficará mais difícil encontrá-lo em nós mesmos. 24. Como conversar com Deus? Sugeri, alhures neste livro, que você deve orar e que, se não sabe, trate de aprender. Por incrível que pareça, há muita gente que não sabe fazê-lo. A prece é uma conversa com Deus,
E conversa não precisa de fórmulas, ritos ou posturas especiais. O tom da conversa está sempre relacionado com o grau de intimidade com a pessoa a qual você se dirige. Com Deus, o relacionamento se caracteriza como da maior intimidade. Quem melhor do que Ele para nos conhecer, saber de nossas mazelas, necessidades e potencialidades? Do mais alto nível deve ser o respeito no trato com Ele. O cantor e compositor Gilberto Gil sugere, na sua bela canção, como deve preparar-se aquele que deseja falar com Deus. Os poetas sabem das coisas. Como também sabia Francisco, o jovem Bernardone, de Assis. Na década de 50, vivíamos em Nova York, Estados Unidos. Quando ganhamos da Malvina do Labelo um pergaminho com a prece de Francisco que ela havia posto em versos e divulgava entre os amigos. Dizia assim: Atende-me, Senhor, torna-me, entre os mortais, um instrumento fiel da tua grande paz. Onde a ofensa existir, que eu coloque o perdão. Onde o ódio raivar, dá que eu possa, Senhor, deixar em seu lugar um sorriso de amor. Onde houver a discórdia, eu proponho a união. Onde o erro gritar, com toda a mansidão, eu ensine a verdade. E ao ouvir duvidar, mostre o esplendor da fé que nos leva a te amar. Que ao que desesperar, náufrago sem confiança, mostre o luzeiro incomparável da esperança. Torne as trevas em luz, tristezas em alegria. E que chegue, afinal, aquele grande dia. Graças a ti, Senhor, o dia há de chegar. Em que eu console sem buscar ser consolada. Em que eu compreenda mais que seja compreendida. Ame, sem procurar saber se sou amada. Porque é sempre no dar que tudo se recebe, o que de outrem matou a sede, é o que mais bebe, ao esquecermos de nós, é que nos encontramos. E o perdão só nos vem, quando também perdoamos. E esperarei a morte a sorrir, convencida. Que só depois da morte é que se conhece a vida. São numerosas as preces da Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Uma das mais remotas dessas conversas com Deus está em Deuteronômio 9,26 a 29, onde se lê isto: Senhor Deus, não destruas o teu povo e a tua herança, que resgataste com teu grande poder e que tiraste do Egito com tua mão poderosa. Lembra-te de teus servos Abraão, Isaque e Jacó. Não olhes para a dureza deste povo, nem para a sua impiedade e pecado, para que não digam os habitantes do país, de onde nos tiraste, o Senhor não podia introduzi-los na terra que lhes havia prometido e como se aborreceu com eles, os tirou para matá-los no deserto. Eles são teu povo e tua herança, que tiraste com tua grande força e com o teu braço estendido. Aí está uma boa conversa, de coração aberto, na qual a pessoa em prece, reconhece os desatinos do povo, mas apela para que não sejam todos destruídos. Afinal de contas, ainda que merecedores de uma severa corrigenda, continuam sendo aquela gente que foi retirada da escravidão. Se fossem aniquilados, queriam dizer os egípcios. Lutero costumava orar diante da janela aberta, contemplando a imensidão cósmica. Em carta ao amigo Melanchthon, escreveu certa vez: Meu Felipe, é a prece que governa o mundo, por ela, tudo conseguimos realizar, levantamo-nos das nossas quedas, suportamos o irremediável, destruímos o mal, conservamos o bem. Certa vez, ao encontrar Melanchthon deprimido e praticamente nas últimas, virou-se para a janela e orou como nunca, com aquela convicção inquebrantável que sempre demonstrou. Falou, em seguida, com o amigo, que, a partir daquele momento, começou a recuperar-se, para dar continuidade à luta. Mais tarde, diria como foi aquela dramática conversa com Deus. Ainda bem que o Senhor me ouviu, explicou. Atirei-lhe o fardo à sua porta, enchi-lhe os ouvidos com todas as suas promessas de apoio. Disse-lhe que era preciso que me atendesse para que eu continuasse a crer. Também o Cristo orava com frequência, nas suas longas e sofridas meditações, pois a prece é o fio invisível de nossa ligação com Deus. O recurso da prece está sempre à nossa disposição, em qualquer lugar, momento ou situação. Não precisa nem mesmo ser verbalizada em voz alta, basta ser pensada.
A criança deve ser habituada a orar desde o início, de preferência com suas palavras, a seu jeito. Há numerosas oportunidades para isso, em diferentes horas do dia, quando acorda de manhã, quando se deita, à noite, para dormir, quando se prepara para sair à rua, ou se põe à mesa para a refeição, quando alguém da família está doente, ou, simplesmente, para agradecer o privilégio da vida, da saúde, das oportunidades de aprendizado e maturação espiritual. Enfim, são muitas as situações, qualquer que seja a filiação religiosa dos pais. Ore, cada um, dentro do contexto de suas crenças e costumes, judeus, muçulmanos, cristãos, espíritas, budistas. Não importa. Por mais que se esforce tanta gente em achar que é dono de um Deus específico e exclusivo, só há um Deus, Pai de todos nós, o que nos faz membros de uma só família universal e, portanto, irmãos e irmãs. Quando desperto, peço a Deus que abençoe o dia que tenho pela frente. Ao abrir a janela, contemplo a manhã, lá fora, e digo mentalmente, bom dia, dia. Se me preparo para ir à rua, peço a Deus que me ajude no relacionamento pacífico e harmonioso com as pessoas com as quais me encontrarei, no supermercado, no banco, nas calçadas, na condução. Muitos de nós temos uma hora predileta para a prece e mais longa a meditação. Eu optei pelas 6 horas da tarde, após concluídas as tarefas do dia. Costumo compor minhas próprias preces e as renovo de tempos em tempos, a fim de que não se automatizem e passem a ser repetidas mecanicamente. Quero estar consciente do que estou dizendo a Deus ou ao Cristo. A prece tem, contudo, algumas peculiaridades para as quais precisamos estar preparados. Muitas vezes elas são atendidas exatamente porque não são, aparentemente, atendidas. Está confuso? Vamos dizer de outra maneira, pode bem acontecer que, se obtivéssemos aquilo que pedimos, seríamos prejudicados e não beneficiados. Além do mais, a prece não deve ser transformada em petitório, como se Deus estivesse à nossa disposição para atender a qualquer capricho fútil. Ela constitui um processo através do qual somos fortalecidos para as lutas que nos aguardam, não um recurso para a gente ganhar na loteria ou conseguir que os obstáculos sejam removidos dos nossos caminhos. Primeiro, que os obstáculos e as dificuldades foram postos ali pela nossa própria insensatez. Segundo, que temos de aprender a superar tais dificuldades, pois é assim que nos fortalecemos e realizamos o aprendizado que nos compete. O leitor deverá estar pensando, a esta altura, que estou apelando para a pregação. Não é isso. Estou falando de indiscutível realidade objetiva. Fora do campo religioso, a prece tem sido pesquisada cientificamente e as descobertas surpreenderam muita gente. O meticuloso trabalho do Dr. Franklin Loyer, nos Estados Unidos, demonstrou o poder da prece sobre a saúde e o crescimento das plantas, por exemplo, como relata seu livro Tipo Erof para Hieron Plantes. Os resultados foram mensuráveis, comparando-se 2 lotes de plantas da mesma espécie, semeadas e tratadas da mesma maneira. A única diferença entre os 2 grupos consistiu em que um deles, além de solo, água e luz, foi tratado com preces dirigidas às plantinhas ou à água com a qual foram regadas. Não era preciso nem dizer quais as plantas rezadas, elas eram mais saudáveis, mais fortes, cresciam mais e produziam mais. Remeto o leitor interessado ao texto número 40 O Poder da Prece sobre as Plantas, páginas 143 a 145, do livro de Kennedy ao Homem Artificial. Esse livro reúne crônicas que, aí pelo final da década de 60, Luciano dos Anjos e eu escrevemos, durante cerca de 3 anos, para o extinto Diário de Notícias, jornal de grande tiragem e tradição, do Rio de Janeiro. Um desses textos, publicado em 29 de novembro de 1968, foi sobre a prece, páginas 100 a 102. Recorro a ele para alguns comentários adicionais. A meu ver, há 2 tipos de pessoas que não oram, as que não sabem e as que não querem. Esta conversa é endereçada de preferência às primeiras, mas sem exclusão das demais,
porque tanto umas como outras estão deixando de recorrer às energias superiores que sustentam o universo. Falando as que não aprenderam a orar, é de esperar-se que também alcancemos os indiferentes. Bem pensado, aliás, creio que poderíamos colocar mais um grupo, o daqueles que oram mecanicamente, recitando fórmulas que a repetição infindável esvaziou de todo o seu conteúdo emocional. E para que serve uma prece sem emoção? Muitos ainda não descobriram que o valor e a eficácia da prece não estão no número de vezes que a recitamos e sim no que sente nosso espírito ao pronunciá-la. Por isso, aqueles a quem não mais satisfaça a prece repetitiva, ficam sem saber o que dizer a Deus. A enciclopédia britânica que andei consultando para escrever isto é muito erudita e técnica no exame da prece. Divide em 3 tipos, segundo seja dirigida a um ser superior àquele que ora, a um ser do mesmo nível ou a um ser inferior, ou que pelo menos o suplicante assim considere. A Deus se pede com humildade e confiança. A um santo com o qual se tenham tomado certas liberdades muita gente propõe uma barganha, isto é, faz uma promessa, mais ou menos nos seguintes termos: você me dá isto que eu te prometo fazer aquilo. O terceiro tipo, ainda segundo a britânica, é uma verdadeira ameaça: você me arranja isto, ou te quebro a cara. Não é preciso dizer que estes 2 últimos tipos de prece estão fora de nossas cogitações aqui. Preces decoradas ou repetitivas também não são de minha preferência, como já vimos. Se a prece é um entendimento direto entre o ser humano e Deus ou com um espírito superior, em quem a gente confia, o Cristo, por exemplo, basta abrir o coração e deixá-lo falar, numa conversa franca, leal, respeitosa e recolhida. Não é preciso procurar palavras difíceis, expressões rebuscadas que quase sempre são insinceras. Com isto a prece vira discurso de político em campanha. Não se envergonhe da sua linguagem com Deus, Ele a entenderá perfeitamente, e quanto mais singela e humilde, melhor, porque é o sentimento por trás dela que vale, não as palavras bonitas. Jesus não se preocupou em ensinar preces específicas. A única que nos deixou em palavras suas foi a chamada oração dominical, ou melhor, o Pai Nosso. Quanto ao mais que disse ele, que quando tivéssemos de orar, entrássemos para o quarto e, em segredo, nos dirigíssemos a Deus. Disse do valor da prece do publicano sincero e humilde que de nada servia a oração pomposa do fariseu hipócrita. Declarou também que era preciso bater para que se abrissem para nós as portas. Se conseguiremos ou não o que pedirmos, é outra coisa. Nem sempre aquilo que pedimos é o que mais convém ao nosso espírito. Segundo Cristo, Deus não nos dará a pedra se lhe pedirmos pão, mas, como Pai prudente, recusa ao filho o que for contrário ao interesse deste, conforme disseram os instrutores ao professor Rivaio. Insisto em dizer que a criança deve ser ensinada a orar tão cedo quanto possível, como são ensinados os hábitos de higiene, limpeza, ordem e educação social. São os costumes adquiridos na infância que testemunharão pela vida inteira sobre o tipo de lar em que a pessoa viveu na infância. Como em tantos aspectos da vida em família e em sociedade, o aprendizado pelo exemplo é o mais eficaz. A criança deve sair de casa, para suas primeiras atividades sociais, a partir do jardim de infância, com um mínimo de preparo para resistir aos inevitáveis impactos do desaprendizado que irá enfrentar na rua, na escola, nos meios de transporte. Se os pais, ou um deles, tem o hábito de orar, as crianças se acostumarão a essa prática. O melhor é fazer isso com regularidade. Muitas famílias adotam o culto do Evangelho no lar. Reúnem-se todos, um dia por semana, de preferência à noite, para orar, ler uma página e comentá-la. Meia hora é o bastante. Se você não é cristão, faça o culto em torno do Torá, do Corão ou dos ensinamentos de algum mestre de sua preferência. Estimule a criança a participar e comentar os temas abordados. Aliás, o poder da exemplificação é decisivo em outros tantos aspectos da vida, como já vimos, não somente na prática religiosa. Venho, por exemplo, de um tempo em que o palavrão era, no mínimo, deselegante e grosseiro, próprio de gente sem educação, inaceitável na conversa em família.
Nem meus irmãos nem eu nos acostumamos a empregá-los, porque nossos pais não o faziam. A tradição continuou na família que minha mulher e eu iniciamos. Nenhum de nós é dado ao palavrão, usado hoje praticamente como pontuação, na conversa de rua, no teatro, no cinema, na TV e nos textos publicados. Aceito, neste ponto, e sem nenhum constrangimento,